Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sério. O Santos rescindiu o contrato com o atacante Robinho. E eu vou te contar nesse vídeo a conversa que eu tive com o presidente do clube, o Orlando Rolo, e os bastidores dessa decisão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, o assunto é muito delicado. O Santos, vocês já devem estar sabendo, rescindiu o contrato com o Robinho. Esse contrato que foi confirmado no final da semana passada, nessa janela, nessa curta janela em que o Santos poderia inscrever jogadores, porque com a abertura da janela de transferências, o Santos novamente foi impedido de registrar atletas. Então conseguiu a inscrição num plantão emergencial da CBF para inscrever o Robinho, que ia ganhar um salário de R$ 1.500 simbólico por 5 meses, mesmo com a sua condenação por estupro lá na Itália, ainda em primeira instância, mas condenado a 9 anos de prisão. Apesar disso, o Santos registrou o Robinho, anunciou o Robinho e a gente imaginava, né, que a repercussão seria muito negativa. O Santos não. O Santos hoje é comandado por um presidente em exercício, Orlando Rolo, porque o José Carlos Pérez ele foi afastado, sofreu um processo de impeachment por uma gestão temerária, por várias irregularidades nas contas do clube, especialmente em 2019. O Orlando Rolo assumiu com vários problemas, mas entendeu que contratar o Robinho seria interessante para que ele acrescentasse tecnicamente, possivelmente, né, mas também para a imagem do clube. A questão técnica eu nem vou entrar no mérito. Agora, o Santos já erra na origem, né? Quando você tem um acusado e condenado por estupro, mesmo que as instâncias elas não tenham sido eliminadas, você precisa esperar o julgamento, tanto para que ele seja condenado ou inocentado, mesmo nesse período, por enquanto, ele é condenado. E mesmo que a gente imagine, né, que ele prove a sua inocência ali na frente, no momento, atrelar a imagem do Santos a um acusado e condenado por estupro não seria legal. Não seria legal. O Robinho realmente é um ídolo de muita gente, tem uma história como jogador e tem uma imagem muito ligada com crianças e jovens. Não é bacana você, nesse momento, pelo crime que ele cometeu, pelo menos nesse momento ele é um condenado da justiça, você atrelar a imagem de um dos clubes mais representativos da história do futebol mundial a um condenado por estupro. Porque é inegável que o Robinho, ao entrar em campo, ao marcar gols, ele estaria mexendo com a paixão. É algo muito delicado você permitir essa liberdade dentro do futebol, como se vivesse num mundo paralelo, como se as coisas que o jogador comete fora de campo não interferissem dentro de campo. Então o Santos errou na origem já, mesmo sem o final do julgamento, embora na primeira instância ele já seja um condenado, repito, mas o Santos já errou na origem ao contratar. E depois ignorou que você não pode trazer para o futebol, com a marca, com a paixão, com a simbologia que você tem hoje, com um ambiente extremamente machista e que normaliza muitas atitudes contra a mulher, você não pode contratar um jogador que simboliza um crime de violência sexual. Não pode. Infelizmente, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. E olha que o Santos tem campanhas de violência contra a mulher. Então me parece hipócrita, me parece incongruente. Agora, antes que muitos torcedores do Santos aqui estejam revoltados, eu quero dizer que isso nada tem a ver com a instituição. O problema da instituição são as pessoas. O Santos não tem culpa de lá estar um presidente que achou isso normal, que acha isso tranquilo. O Santos não tem culpa disso. As pessoas passam e o clube fica. E o Santos voltou atrás no dia de hoje, mas só porque doeu no bolso. Eu conversei com o presidente Orlando Rolo durante a semana, antes inclusive dessa matéria bombástica do Globoesporte.com, revelando os áudios dos envolvidos no processo e como a própria juíza definiu como falas autocondenatórias, né? Tá aí na internet para quem quiser ver, e é um conteúdo bem delicado, inclusive, com gatilhos. Tenha cuidado para você acompanhar esse relato. São relatos fortíssimos
e reveladores sobre o que aconteceu. Se alguém tinha alguma dúvida ainda, eu sugiro acompanhar essa matéria, porque revela muito do que aconteceu e o porquê ele foi condenado. Ele não está meramente sendo acusado. Ele vai tentar provar sua inocência, ele ganhou o direito de recorrer em liberdade às próximas instâncias, ele tem mais 2 ainda, mas ele foi condenado por um motivo, porque as evidências, elas até o momento são muito claras. Antes dessa matéria ser divulgada, eu conversei com o presidente e fiz as seguintes perguntas para ele. Se o Santos não calculou a repercussão negativa do caso. E ele me respondeu textualmente. A repercussão negativa veio de rivais, de torcedores rivais e de parte da imprensa. Se fosse um jogador no Corinthians ou no Flamengo, não haveria toda essa repercussão. Foi o que ele me respondeu. Perguntei se não corria risco do negócio ser desfeito. Me disse o presidente Orlando Rolo, de que de maneira nenhuma, isso ele me disse durante a semana, que o que estava acontecendo era um linchamento virtual sem a justiça ter julgado o caso na sua totalidade e que ninguém poderia julgá-lo a não ser a justiça. Palavras do Rolo. No que eu complemento. Pois bem, segundo a justiça, hoje ele é um condenado. Depois perguntei sobre os patrocinadores. Ele disse que era um absurdo telefonar, a imprensa telefonar para patrocinadores para que os patrocinadores deixassem o Santos. Pois bem, mas os patrocinadores, não só procurados pela imprensa, foram procurados exatamente para entender o posicionamento deles. E alguns tomaram até uma iniciativa própria sem a mera consulta. Um deles já havia rescindido com o Santos, independentemente da decisão que o clube fosse tomar ali na frente. Outros 7 ameaçaram rescindir caso o clube não rescindisse com o Robinho. Outros 7 ameaçaram deixar o clube. E outros 2 estavam analisando e pedindo explicações. Ou seja, o Santos, que vive uma situação financeira delicadíssima, se viu refém de uma questão financeira. Não teria mais receita caso insistisse na contratação do Robinho. O fato é que depois dessa matéria publicada pelo GE, a repercussão, que já era negativa, ela ganhou proporções muito maiores. Entre a opinião pública, entre jornalistas, evidentemente, no qual me incluo, entre patrocinadores, porque já era inadmissível você cogitar a contratação de um acusado. De um condenado, nem se fala. E depois dos indícios, faltava o quê? Faltava o quê para o Santos voltar atrás? Faltava exatamente a questão financeira, né? Infelizmente, foi isso que levou o Santos a voltar atrás nessa decisão. É um assunto complicado porque, assim, gente, eu vou ser pai de uma menina. Eu fui criado por mulheres, eu tenho mulheres à minha volta, eu sempre tentei entender o lado da mulher que sempre viveu com medo, que eu nunca passei o que muitas mulheres, ou a maioria, ou todas passam, né? Elas nascem e crescem preocupadas e a gente não pode normalizar a cultura do abuso, do assédio e, consequentemente, do estupro. Não pode. E o que o futebol faz quando contrata um condenado por estupro é fazer isso. O futebol já é um ambiente que não favorece a mulher. Ele não convida a mulher. Eu convivo em estádios de futebol com jornalistas mulheres, com torcedoras indo a estádio há 20 anos. E eu posso dizer isso de carteirinha. O futebol não é um ambiente agradável, confortável para a mulher. Já mudou muito e a gente precisa evoluir. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de coisa. De que essa cultura de ela estava bêbada, ela estava desacordada e ela não lembra e tudo certo. Vejam como essa questão ela adentra o futebol e não deveria. Ou melhor, deveria com a discussão. Mas um crime cometido fora dos campos, ele não pode ser relativizado porque é um jogador, porque faz gols, porque o trabalho dele ali dentro de campo é outro e o que ele faz na vida pessoal não interessa. Ah, interessa sim. Porque um jogador, ele não é só um jogador. Ele é um símbolo, ele é um ídolo, ele representa muita coisa, ele cria identidade. E hoje tudo na vida, com a rede social, com a representatividade, quase todas as funções hoje, você não pode ter 2 vidas, uma na sua rede social e a outra fora. Ainda mais um jogador que mexe com a paixão.
E a gente está tentando, quando eu digo a gente, né, a sociedade, está tentando inserir a mulher dentro do futebol cada vez mais, para que seja plural realmente, não só a mulher, mas todas as classes, todos os gêneros, porque o futebol é plural, o futebol tem que ser para todos, e ainda não é. Ainda não é. Ele ainda não é confortável para todo mundo. Mas a gente precisa mudar certos padrões. E quando um clube faz isso, ele passa o recado de que tudo bem. Quando o cara é rico, quando o cara é famoso, quando o cara tem dinheiro, quando o cara tem influência, ele pode fazer o que ele quiser, que no futebol ele não só não sofre a punição, como é reverenciado. E isso não pode acontecer. Fica aqui o meu depoimento, meu relato e pelo menos, né? Pelo menos o Santos conseguiu voltar atrás. Lamentavelmente, pela pressão e especialmente pela pressão financeira. Que outros casos venham à tona para que a gente possa discutir e que isso não pare por aqui. Nem que pare no Robinho. Que não pare no Robinho. Porque tem outros jogadores, tem treinadores, tem outros casos que a gente possa verificar com mais cuidado. Porque não dá para a gente permitir e aceitar mais esse tipo de coisa. Beleza, gente? Papo sério e reto aqui com vocês. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!